Posso fazer uma pergunta pegando o gancho do Vini aí? Chega lá. Chega Não, junto, porque assim, chega junto. pegando o gancho do Vini e da comunidade. Vai lá. Será que a gente não faz muito? Já falei acho que essa frase aqui, eu não sei onde, ou no terço, não lembro. Será que a gente não faz muito o que Jesus pouco fazia? E faz pouco daquilo que ele mais fazia? Será que a gente não dá importância para coisas que ele não dava importância? Achando que a gente estamos sendo igreja, né? E as coisas que ele mais fazia a gente não faz. Será que não é isso? Eu acho que reflete isso muito na comunidade que você estava falando. Que realmente você vê muito das ações do evangelho, né? Dentro da comunidade. Que Jesus sempre estava com os mais pobres, com os marginalizados, com aqueles que ninguém queria, com os doentes, com as viúvas, com os órfãos, né? E a gente vê pouco disso fora dessas comunidades, né? Porque a gente, né, só completando, eu vinha falando no carro sobre isso com a Mari. A gente fala da comunidade, de algumas ações, né? Porque é fácil você olhar para São Francisco e falar, nossa, que lindo. Mas a gente não faz o que ele fazia. Não. É bonito a gente olhar pro outro, nossa, que lindo o Vinícius. Que cara sensacional, agora padre, que bacana quando era jovem. Mas a gente não faz o que o Vini faz. Não tem muito disso. Não faço quase nada. Mas é verdade. É verdade. Mas porque a gente fala assim, é minha inspiração, o Vinícius, Cestário, o irmão Francisco, São Francisco. Mas por que a gente não consegue fazer o que essas pessoas fazem? eu acho que em tudo isso, Brau, existem as nossas limitações. Não necessariamente por nos inspirar e por nos servir de modelo que nós conseguimos fazer ou aproximar do pouco que eles fazem, né? Então, seria ótimo que fizéssemos ou realizássemos o que muitas dessas pessoas fazem, né? Então, quer dizer, deve ser um crescimento. Eu acho que muito disso é esse crescimento que eu falei, amadurecimento da fé. Então, a inspiração que eu tenho, o modelo que às vezes pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres nos foram, talvez pro hoje sejam difíceis na realidade que estamos, seja qual for, de leigo, de sacerdote, de bispo, porque não é por conta do ofício que eu me aproximo da santidade. Por exemplo, não é porque eu sou padre que eu sou mais santo que alguém que é leigo, mas é pela relação que se dá com o divino, da experiência de Deus cotidiana e com aquilo que eu faço do sagrado. Porque nós corremos o risco de, muitas vezes, fazer do sagrado uma mercadoria de fast food, né? E eu utilizo como eu quero e quando eu quero. Quantos leigos que a gente vê que utiliza da igreja a bel prazer para saciar os seus desejos e massagear seus egos. Quer dizer, que para mim reside no mais absurdo. Quando as pessoas usam da igreja, né? Elas usam da igreja para lucrar, elas usam da igreja para se aparecer. Para luxar. E você percebe assim, em nome do quê? Porque às vezes você pega algumas ações, para que você está fazendo isso? Qual que é o objetivo? Qual que é o sentido? Porque se o sentido, quer dizer, qual que é a razão da existência da igreja? Se não evangelizar e salvar almas. Então tudo que a igreja e que nós, enquanto igreja, vamos fazer, qual que deveria ser a pergunta? Isso que eu vou fazer vai salvar almas? Vai evangelizar? Vai, então eu faço. Quer dizer, pode fazer. Nem sempre a gente tem respostas concretas. Mas vamos fazer. Do contrário, para que fazer? Para que realizar? Para que levar adiante? Entendeu? Então, quer dizer, existem muitos hoje, líderes políticos, líderes religiosos, que trabalham com o emocional das pessoas, brincam com o emocional das pessoas, às vezes até involuntariamente, e não percebem o estrago que fazem. Mistura um negócio de coach, né? Isso. Com a espiritualidade. E você pensa assim, olha, eu não vou citar nomes, talvez eu seria meio que linchado. Vai ser preso, fica aqui. Mas, por exemplo, existem certos líderes hoje que, por exemplo, Por exemplo, fulano. Que fazem, por exemplo, fazem uma pregação, por exemplo, você quer alcançar alguma coisa, fique de joelhos, ajoelha e reza. Quando eu percebo isso, e a gente vê o estrago que isso está sendo feito, quando, por exemplo,
se atende uma direção espiritual. Que quando o diácono atende algumas pessoas, que você percebia que nesse sentido elas estavam sendo perturbadas espiritualmente. E na experiência de confissão você vê como que isso faz um estrago. Então, por exemplo, eu já passei quase 24 horas ajoelhado e não aconteceu. Cria uma expectativa e não acontece. Porque, por exemplo, joelho no chão, sem mão estendida, é obra do demônio. Não tem outra resposta a isso. Então, por exemplo, não adianta a oração sem o trabalho. Tem que agir. Tem que agir. Quer dizer, a própria oração é orar mais a ação. Né? Então, quer dizer, é por isso que às vezes nós nos distanciamos do que é de Jesus. Porque ele nos ensinou. A liturgia que nós celebramos hoje, com todo o ritual, foi amadurecida e pensada pela igreja, construída dentro do universo que hoje nós somos, ela é para o universo de abastecimento, de oração, de aproximar do divino. Mas ela deveria nos fazer agir. Então, quer dizer, muitas vezes a nossa liturgia não nos faz agir. Então, é esse o risco que nós corremos. Tem um cuidado, quer dizer, que ter. Por exemplo, a celebração, ela tem que ter vida. Ela tem que comunicar a vida. Tanto que tudo nela tem que ter vida. Por exemplo, a gente quando pensa na igreja, por que na igreja a vela tem que ser de cera virgem, tem que queimar, não pode ser aquela artificial? Por quê? Porque ela tem que comunicar a vida. Por que quando a gente fala de ornamentos com flores na igreja, tem que ser coisa plantada, não pode ser de corte, tudo não pode ser artificial? Por quê? Porque tudo na liturgia tem que comunicar a vida. Mas existem alguma forma de celebrar algumas reflexões que não comunicam a vida. Então ela está deixando de comunicar a vida. Então eu tenho que me estressar, eu tenho que me colocar todo inteiro, eu tenho que expressar Deus, eu tenho que fazer com que as pessoas, ao participarem daquele momento, elas sintam a presença de Deus. Quer dizer, para que elas possam agir. Que bonito. Agora, por exemplo, a gente vê alguns líderes que ficam, às vezes, varam madrugadas e fazem momentos de orações prolongados e que, às vezes, estão causando estragos porque aquilo que ele está levando ou está pregando atinge pessoas de todos os níveis de fé. Quem é mais amadurecido compreende e tem uma compreensão, ok. Quem não tem amadurecimento na fé é um estrago. Por isso que eu tenho aversão a esses líderes religiosos de mídia. Porque eles não conhecem os públicos que eles estão lidando. Nossa, e a Mara, a gente fazendo terço, né, todos os dias que a gente fazia, tudo, cara, a gente vai vendo as coisas, pessoas que vão entrando em contato com a gente. Porque às vezes vai desanimando. Porque às vezes você não sabe o público que você está lidando. É complicado. Então, por exemplo, agora, claro que nós precisamos de todos esses, sobretudo na pandemia agora, mas o lugar da pessoa crescer é na comunidade. Na comunidade. Então, por exemplo, eu acompanhar o fulano, o ciclano da rede, da rádio tal, da televisão tal, quer dizer, às vezes ele vai falar coisa e aquilo que ele está pregando não condiz com a realidade, mas eu posso ter uma interpretação errada do que ele está falando e isso causa um estrago na minha vida. Então, por exemplo, é um perigo. Eu tenho aversão a esses certos de que surgem e arrebanham multidões porque eles não sabem com o que eles estão lidando. Então, por exemplo, não tem a proximidade. Isso, e esse é o risco. Então, por exemplo, e quando eu vou falar, se eu vou falar para uma multidão, eu tenho que ter todo um cuidado quando eu desconheço o meu público. Você pode ter pessoas de várias formas, com várias feridas diferentes. Sim. Quer dizer, e às vezes uma coisa que eu falo pode ser mal interpretada. É claro que eu não posso ser totalmente penalizado ou responsabilizado pela forma que a pessoa vai acolher o que eu digo. Mas todo cuidado é pouco. Então, às vezes, algumas pregações, às vezes, alguns ensinamentos que às vezes as pessoas trazem o ensinamento da doutrina nua e crua de uma forma e às vezes criticam certos padres, criticam que fazem isso, fazem aquilo, mas não estão no cotidiano da vida de um padre numa comunidade, que o padre, ele não vai ter só a preocupação de celebrar, ele tem que acordar cedo e vai pensar na infiltração que está na sua igreja. Ele vai acordar cedo, tudo isso ele tem que dar conta. Então, por exemplo, para aqueles que vivem que expressam o ministério somente pela televisãozinha, é muito fácil talvez ser padre.
É muito fácil ser um líder Ele religioso. chega ali já tá tudo pronto, Exato. tem tudo. E quando eu falo líder religioso, eu equipe. falo de todas as religiões, sem que a gente vê isso, inclusive dentro da nossa. Sim, sim. Mas você percebe o risco que nós temos de não favorecer a proximidade, a experiência de Deus às pessoas. Quando eu falo para uma multidão, desconheço e proponho, por exemplo, que ajoelha, que se você ajoelhar, você vai alcançar. E essa fase de proximidade também, né? Pegando o gancho, você vê muitas pessoas falam, eu rezo o terço online com o Broca Mari, eu assisto o podcast do Vinícius, eu assisto a missa lá na TV Aparecida pela TV, pronto, tá bom. Aí você perde aquele contato presencial, né? A comunidade, viver a comunidade, de estar... O Papa Francisco mesmo já disse várias vezes, né, gente? Durante a pandemia, lockdown, tudo bem. Participar da missa online, rezar o terço online, beleza. Mas voltou, nada substitui o presencial. Eu nada. sentia uma falta da rotina do sábado ir para São Cristóvão. Isso me quebrou as pernas, entendeu? Porque eu sentia muita falta de tipo assim, olhar no relógio, 5 horas da tarde, tem que tomar banho pra ir na missa. Você entendeu? E é gostoso isso, né? Nossa, É bom. a melhor coisa que aconteceu foi ter voltado, entendeu? Pra mim. Porque, nossa, isso me mexia demais comigo. Você vê, a Maria Antônia, criança novinha, ela perguntava, por que eu não vou mais lá na missa, na igreja? Você entendeu? E tem gente que não valoriza. Não valoriza. Não, sabe, engraçado? Tanto que, tipo assim, que agora a gente tá tendo as missas, cara, tá indo tão pouca gente na missa. É o que eu ia falar. Você ia falar Tanta isso? gente reclamou, né? Reclamou, porque não tá tendo missa, que não e agora deixa, não vai. por que não abre a igreja, por que o ônibus pode estar lotado, mas a igreja não pode. E cadê isso? O mercado pode estar lotado, mas a igreja não pode. E cadê esse povo que Os tanto mesmos fala? que reclamavam, que postava lá no store, onde já se viu? E cadê? 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 Qual das duas? Qual que é as Maria? Não é a Maria, não. É o Zé. É o Zé. É o Zé. Oxe. Hoje. Já tá bom, ó, já melhorou. Ah, deu remedinho. Vem cá, olha os azuis. Mas nisso tudo a gente vai percebendo, por exemplo, como é importante amadurecer na fé.